Olá, colega, Eduardo Moura, iniciando aqui uma série de vídeos para lhe mostrar uma abordagem bem diferente e extremamente eficaz para a questão da criatividade. Embora o método que eu vou lhe apresentar aqui encontre aplicação em virtualmente qualquer tipo de atividade humana, eu vou me restringir ao campo da ciência e tecnologia, ou seja, a questão da criatividade técnica aplicada à inovação de produtos e processos industriais. Por falar de inovação e criatividade, você sabia que 97% das patentes de invenção nunca chegam ao mercado? E o que é que pode explicar que pessoas capacitadas e inteligentes desperdicem seu precioso tempo e recursos em um trabalho que quase com certeza dará com os burros na água? Ofereço aqui duas causas que, combinadas, podem explicar um resultado tão desastroso. Primeira causa: iniciar o processo criativo baseado em uma premissa falsa. É crer no que eu chamo de a síndrome da inovação desconexa. Achar que a inovação sai do nada, de algum espasmo de criatividade ocasional. Algum gênio visionário tem uma boa ideia, se apaixona por ela e pronto. Agora é só trabalhar para concretizar essa ideia que o sucesso está garantido. Mas, depois de muito sangue, suor e lágrimas, quando o produto chega ao mercado e o fabricante anuncia na mídia suas maravilhas, os clientes intrigados se perguntam: que linda solução é essa que desenvolveram, mas para qual problema? E o produto não vende. E não vende simplesmente porque não realiza nada realmente relevante para os clientes. Na verdade, todo produto de sucesso não nasce a partir de uma boa ideia, mas sim a partir da identificação de uma necessidade. Concorda comigo o venerado Steve Jobs, que afirmou: a inovação verdadeira vem de reconhecer uma necessidade não satisfeita e encontrar uma maneira criativa de atendê-la. O E dessa brilhante frase me leva à segunda causa de fracasso na inovação, que é o assunto central dessa série de artigos. A causa 2 é usar um método errado ou ineficaz para enfrentar os problemas que surgem no processo de inovação. Com base em mais de 30 anos de experiência trabalhando como consultor com equipes de engenheiros em diferentes empresas e em diferentes países, eu posso afirmar que a esmagadora maioria dos profissionais técnicos ainda desconhecem o método mais poderoso jamais inventado para multiplicar a criatividade técnica. Pior ainda, eles não estão atentos ao fato de que problemas de natureza distinta requerem métodos igualmente distintos para serem resolvidos. Por isso, tentam usar técnicas completamente ineficazes para atacar uma categoria de problema muito específica que aparece quando nós nos colocamos na arena da inovação, os problemas inventivos. Resumindo então as duas causas de fracasso na inovação: iniciar o processo criativo a partir de uma boa ideia, desconectado da realidade dos clientes. 2. Usar métodos ineficazes para resolver problemas de inovação. Combinadas, essas duas causas podem explicar o alto índice de fracasso em iniciativas de inovação. Mas para compreender bem o que eu acabo de afirmar aqui, vamos investir um tempinho para introduzir alguns conceitos fundamentais a essa altura da discussão. Se você é um engenheiro ou gerente responsável pelo desempenho de produtos ou processos industriais, eu tenho certeza de que resolver problemas técnicos consome grande parte da rotina do seu trabalho. Agora, existem problemas de naturezas distintas. Existem os problemas simples ou triviais que alguém com um mínimo de experiência é capaz de resolver com o que eu chamo de tiro, a técnica intuitiva para remover obstáculos. Existem também os problemas de complexidade média, que requerem a aplicação de um método com maior poder de fogo que o tiro, como por exemplo o MASP, Metodologia de Análise e Solução de Problemas, ou o DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve, Control do Six Sigma. Porém, Murphy existe e trata de assegurar que no final do nosso dia a dia, especialmente nos momentos mais críticos, apareçam aqueles problemas que nós podemos chamar de cabeludos. Podemos classificar esses problemas técnicos cabeludos em duas grandes categorias. Uma são os problemas de otimização de variáveis, isto é, encontrar a combinação ótima entre milhares de possíveis ajustes de variáveis críticas de um produto ou processo. A segunda categoria importante de problemas cabeludos são os problemas inventivos. Bem, para resolver os problemas de otimização, existem técnicas estatísticas. Entre essas, a mais poderosa é, sem dúvida, o método Taguchi de engenharia robusta, assunto que eu vou tratar em outra série de vídeos. Mas o que eu quero discutir aqui
é aquela segunda categoria de problema cabeludo. Os problemas inventivos, que requerem o uso da criatividade. Aqueles cuja solução exige que pensemos fora da caixa, de maneira inovadora, pois para tal tipo de problema não existe uma solução de prateleira conhecida e ainda por cima, todas as soluções tradicionais que a gente propõe simplesmente fracassam. Antes, porém, é necessário definir claramente o que é um problema inventivo. Porque, como eu já afirmei anteriormente, se você tentar enfrentar um problema sem nem mesmo saber o que ele é, a coisa já começou muito mal e você está em tremenda desvantagem, concorda? Ninguém deveria entrar na guerra sem conhecer o seu inimigo, claro. E ninguém deveria enfrentar um tanque de guerra com um estilingue. Mas, pasmem, é exatamente isso o que quase todos os engenheiros fazem quando tentam resolver um problema inventivo usando o tiro ou o velho brainstorming ou alguma outra técnica de criatividade baseada na psicologia. Neste e nos demais vídeos que completam a série, eu vou te apresentar um método que é, de longe, o mais eficaz disponível na atualidade, capaz de elevar de modo garantido a criatividade técnica de qualquer profissional a níveis nunca antes imaginados. Trata-se do TRIZ. A sigla vem do russo e significa Teoria da Resolução de Problemas Inventivos. A propósito, abre parênteses, existe por aí uma tradução conceitualmente errada de TRIZ, que é Teoria da Resolução Inventiva de Problemas. Errado porque o adjetivo inventivo não se refere à solução, mas sim à particular categoria de problemas que o TRIZ se propõe a resolver, a saber, problemas inventivos. TRIZ não é uma panaceia que promete resolver qualquer tipo de problema, mas sim um particular tipo de problema, que são os problemas inventivos. Por exemplo, o TRIZ não serve para resolver problema de otimização de variáveis. Fecha parênteses. Portanto, antes de mais nada, vamos definir aqui o que é problema inventivo. Problema inventivo é aquele que envolve um dilema ou encruzilhada técnica. Esse dilema por trás dos problemas inventivos podem ser de dois tipos. Um é o conflito técnico, que eu vou abreviar como CT. Todo CT possui a seguinte estrutura genérica. Preciso alterar o parâmetro A, mas quando eu faço isso, o parâmetro B fica prejudicado. Por exemplo, devo aumentar a produtividade do processo de usinagem, mas quando eu faço isso, o acabamento superficial fica prejudicado. Outro exemplo desse tipo. Preciso diminuir a espessura da parede de uma peça plástica, mas quando eu faço isso, a resistência mecânica fica prejudicada. Portanto, todo CT envolve dois parâmetros técnicos diferentes que se contrapõem. O segundo tipo de problema inventivo é a contradição física, que eu vou abreviar como CF. Toda CF possui a seguinte estrutura genérica. Para satisfazer o requisito técnico 1, o parâmetro X tem que estar na condição mais A. Mas para satisfazer o requisito técnico 2, o mesmo parâmetro X tem que estar na condição oposta menos A. Por exemplo, para assegurar boa sustentação do avião, a área da asa tem que ser grande, mas para aumentar a velocidade de voo, a área da asa tem que ser pequena. Outro exemplo do mesmo gênero. Para poder dar partida em um carro a álcool em dias muito frios, devemos ter um tanquinho de gasolina no compartimento do motor. Mas, para reduzir o risco de explosão ou incêndio no caso de um acidente com o carro, não devemos ter um tanquinho de combustível no compartimento do motor. Note que toda CF impõe condições antagônicas sobre o mesmo elemento ou parâmetro do sistema técnico em questão. Portanto, problema inventivo é aquele que tem em seu centro pelo menos um CT ou uma CF. Por que foi importante fazer essa definição? Por dois motivos. Primeiro, porque, como dizia Charles Kettering, um problema bem definido já está 50% resolvido. E nessa mesma linha completa Albertinho, que muitos conhecem como Einstein. Se eu tivesse 1 hora para resolver um problema, eu passaria 55 minutos pensando no problema e 5 minutos pensando nas soluções. Nesse sentido, eu poderia afirmar que a principal causa de fracasso em tentativas de inovação é não reconhecer que nós estamos diante de um problema inventivo e, portanto, não procuramos identificar claramente o CT ou CF subjacente ao problema. O segundo motivo pelo qual foi importante formalizar a definição de problema inventivo é que um problema inventivo somente admite soluções inovadoras do tipo ganha-ganha, isto é, soluções que eliminam o CT ou CF pela raiz, atendendo completamente os requisitos contraditórios. Soluções de compromisso, trade-off, do tipo perde-perde ou ganha-perde, que são as que a gente normalmente propõe,
simplesmente não resolvem os problemas inventivos. Usando os exemplos que eu mencionei aqui no início, especificar uma espessura de parede mais ou menos fina e econômica e mais ou menos resistente, que é a falsa solução perde-perde, ou procurar reforçar a estrutura do tanquinho para prevenir ruptura ou vazamento em caso de impacto, que seria uma falsa solução ganha-perde, não é o caminho da inovação, porque nesse tipo de proposta existe sempre um requisito ou os dois não totalmente satisfeitos. Em contraste, em tais casos reais, as soluções ganha-ganha geradas aplicando o TRIZ foram: para eliminar o CT, espessura da parede versus resistência mecânica, foi usado o princípio inventivo de curvatura, o efeito casca de ovo, que permite ter uma parede fina e econômica, mas ao mesmo tempo muito resistente à compressão. E para eliminar a CF tem que ter um tanquinho, mas não pode ter um tanquinho, a solução foi eliminar completamente o tanquinho e usar uma resistência elétrica ao redor da vela na câmara de combustão para aquecer a mistura de combustível em dias frios e assim garantir a partida do motor. Note que em todas essas soluções inovadoras, o CT ou CF deixaram de existir e os dois requisitos contraditórios foram completamente satisfeitos, sem compromisso ou trade-off nenhum. Nos próximos vídeos dessa série você terá a oportunidade de aprender mais sobre o TRIZ e vai ver como que esse poderoso método pode multiplicar drasticamente a sua criatividade técnica e poder de inovação de maneira sistemática. Gostou? Então, por favor, curta e compartilhe esse vídeo, não perca o próximo dessa série e até mais!